De estrela infantil a ícone juvenil e símbolo de maturidade, Natalie Wood teve uma carreira para poucas em sua época, mas que foi totalmente obliterada por uma morte precoce e misteriosa. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Nascida Natalia Zaharenko em 20 de julho de 1938, era filha de pais russos e não tinha nem 4 anos quando foi notada por um produtor que precisava de uma criança que derrubasse um sorvete. Mas foi esse homem quem mudou seu nome para Natalie Wood, mais americanizado. E isso foi o suficiente para acender na mãe de Nat o desejo de ter uma filha estrela de cinema. Logo a família toda se mudou para perto de Hollywood, e uma pequena Natalie já fazia aparições nas telonas, incluindo uma ao lado de Orson Welles. Mas ela estourou mesmo como a menininha sagaz num filme de Natal de 47, Milagre na Rua 34, período em que completou 9 anos. Mas ela só tinha 12 quando o pai sofreu um ataque cardíaco, que o abalou bastante e fez com que Natalie, naquela idade, se tornasse a responsável pelo sustento dos pais e das irmãs, o que até lhe causava pesadelos em que via a família passando fome. Então Natalie cresceu nos estúdios, onde almoçava, estudava e trabalhava, fazendo carreira como a Criança Maravilha, apelido que ganhou. Ela apareceu em mais de 20 filmes nessa época, e foi até filha de Bette Davis em Lágrimas Amargas, de 52. Hi, you look beautiful. I have the most beautiful mother in the whole world. And I love the way you're doing your hair. Vale ressaltar que sua carreira era administrada pela mãe, mulher tida por quase todos como uma figura controladora, que mantinha a filha nesse cenário através de chantagens emocionais. Também era vista como uma senhora excêntrica e dramática, que teria ouvido de uma vidente que um dia Natalie se afogaria, e assim a própria mãe embutiu em Nat um pavor grande de água. E tudo piorou quando a menina filmou The Green Promise, de 49. Numa cena debaixo de uma torrente, Natalie cruza uma ponte programada para quebrar só quando estivesse em segurança, mas a ponte quebrou antes e ela caiu na água, quebrou o pulso e quase se afogou, enquanto a produção continuou filmando de boa para não perder a emoção. Foi aí que o medo de água dela virou fobia e seu pulso criou uma protuberância que ela sempre tentava esconder. E estamos falando de uma época com quase nenhuma legislação vigente de proteção infantil. Não à toa, conforme Natalie crescia e a caixinha de Estrela Mirim não lhe cabia mais, a mãe começou a procurar formas de inseri-la no mundo adulto, formas porém nada naturais. Segundo um livro de memórias de um homem que foi braço direito de Frank Sinatra, conta-se que um dia a mãe de Natalie a levou ao apartamento de Sinatra para um coquetel em 54 e empurrou a atriz para cima de Sinatra, que não recusou. Detalhe, Natalie só tinha 15 anos, enquanto Sinatra quase 40. A mãe achava que unindo a filha a outra estrela, ela se manteria. Também foi nesse período que Natalie teria sido atacada sexualmente por outra grande estrela, com o dobro de sua idade. Novamente, o encontro foi marcado pela própria mãe da atriz, que a deixou na porta do Hotel Chateau Marmont para que Natalie se encontrasse com esse homem. Quando Natalie voltou, porém, estava desgrenhada, machucada e sangrando, e ela e a mãe preferiram não denunciar ninguém para que isso não prejudicasse a carreira da atriz. Só em 2020, a irmã de Natalie confessou que o homem era Kirk Douglas e que a agressão foi tão grave que Natalie criou traumas e sequer podia ouvir o nome do ator sem sentir tremores. E isso nem era um grande segredo, já que quando Kirk morreu, o nome de Natalie apareceu ao lado dele nos assuntos da internet. Até o filho de Kirk, Michael Douglas, disse em um comunicado que ambos descansem em paz, assim no plural, segundo o The Guardian. É por isso que não parece haver problemas para a mãe quando a jovem começa a se relacionar com o diretor Nicholas Ray, quase 30 anos mais velho que ela. Na época, Natalie procurava se distanciar da imagem de mocinha e topou com o roteiro de Juventude Transviada, história com adolescentes problemáticos em dilemas com seus pais. De longe, ela não parecia a prioridade do diretor, mas a atriz amava contar que um dia sofreu um acidente de carro e no hospital, ao invés de ligar para a mãe,
Porém, Nat ligou para Nicholas Ray, só para dizer que ouviu o médico chamá-la de maldita delinquente juvenil e que assim ela merecia o papel. Mas é fato que a atriz conseguiu o papel que chamou de o primeiro que foi escolhido por ela e não por sua mãe. E ela mirou bem, pois por sua Judy, Natalie ganhou sua primeira indicação ao Oscar por atriz coadjuvante e foi uma guinada em sua imagem. He called me a dirty tramp. My own father. Mas assim como sua mãe, os estúdios viram que se Natalie já era uma jovem, poderia servir de namorada para vários atores gays de Hollywood, a fim de acobertá-los. Isso porque o agente publicitário dela era Henry Wilson, uma das figuras mais perigosas de Hollywood, famoso por agenciar muitos homens gays e usar das poucas atrizes que tinha como disfarce para eles. Assim, nos anos 50, Natalie foi a namoradinha pública de Anthony Perkins, Roddy McDowall e especialmente de Tabby Hunter. Até seu estúdio tentou vender Hunter e Nat como o casal do momento, algo que nunca aconteceu. Eles estrelaram juntos 2 filmes, o faroeste Montanhas em Fogo e a comédia Impulsos da Mocidade, ambos de 56. Mas os dois talvez não tenham durado tanto porque Natalie encontrou alguém bem mais do seu tipo, 8 anos mais velho, e que também era agenciado por Henry Wilson, o recém-galã do carão Robert Wagner. Se Natalie foi empurrada para Robert pelo agente ou pela mãe, ou se ela se apaixonou mesmo por ele, não saberemos, mas os dois se casaram em 57 e por um tempo foram um bom casal para mídia, jovens e bonitos, e até abriram uma produtora de filmes juntos, mas em 62 já estavam divorciados. Segundo Robert Wagner, o motivo foi puro ego, pois a carreira dele não evoluía e a de Natalie só se firmava. A irmã mais nova de Nat, porém, conta outra história. Segundo Lana Wood, por volta de 61, Natalie teria chegado na casa da mãe bastante nervosa por ter pego Robert Wagner na cama, entrelaçado com ninguém menos que o próprio mordomo deles, um inglês bem mais velho que Robert. Para completar, esse mordomo já morava com o ator bem antes de se casar com Natalie, segundo os jornais da época, e Robert teria feito questão de que esse homem também fosse o mordomo do casal, segundo Suzanne Finstad, autora de uma polêmica biografia sobre a atriz de 2020. Natalie teria ficado tão abalada com a situação que tentou tirar a própria vida com remédios e, em anotações posteriores, descreveu o momento como mais do que uma gota d'água. Foi a realidade esmagando a frágil teia de fantasias românticas com a força de uma marreta. E que por Wagner, ela deixou a mídia achar que o término tinha sido porque ela tinha traído ele com Warren Beatty, com quem ela tinha acabado de atuar em Clamor do Sexo. Robert Wagner, obviamente, nunca admitiu nenhuma bissexualidade, mas o ator Robert Corey, que era gay, certa vez disse a um entrevistador que todo mundo sabia que Wagner era um hipócrita. Ele faria o papel do menino hétero sonhador para as adolescentes. O próprio Wagner era pego dizendo com frequência que era muito ingênuo no começo e só fazia o que mandavam. Já Natalie, quando alertada, apenas dizia que as pessoas tinham inveja deles. Curiosamente, numa autobiografia incompleta e quase perdida encomendada a Natalie, ela disse se identificar muito com um papel específico de sua carreira, Daisy Clover, de A Procura do Destino, de 65, uma artista que se apaixona por um ator muito bonito, mas ele se sente atraído por homens, e ela descobre isso bem na lua de mel. Verdade ou não, os anos 60 foi a época da virada e do auge de Natalie Wood. Ainda em 58, ela se recusou a pegar papéis medíocres que lhe empurravam e foi suspensa por 18 meses, mas logo deixaram a atriz escolher um filme por ano que realmente quisesse fazer. E o primeiro filme que ela escolheu foi o musical Amor Sublime Amor, simplesmente o maior sucesso de crítica e bilheteria do ano de 61, indicado a 11 Oscars e levando 10. Claro, lá a Natalie é uma latina chamada Maria, mas era os anos 60, e embora nas cenas de canto ela tenha sido dublada, Amor Sublime Amor é considerado um dos melhores filmes da atriz. Suplico, no puede ser.
Porém, ela não foi indicada ao Oscar por sua porto-riquenha, talvez porque àquela altura, com apenas 23 anos, ela já tinha 2 indicações ao Oscar, uma por Juventude Transviada e outra por melhor atriz em Clamor do Sexo, aquele com Orion Beatty, um filme de 61 que se passa nos anos 20, onde Natalie interpreta uma virgem que sofre um colapso nervoso. E aos 25 anos, ela ainda receberia outra indicação, de novo, por melhor atriz, por O Preço de um Prazer, de 63, se tornando a pessoa mais jovem a conquistar tudo isso, recorde só quebrado por Jennifer Lawrence em 2013. A questão é que os anos 60 foi um período de transição do cinema estadunidense. O sistema de estúdio que controlava os atores desmoronava e filmes ousados com temáticas atuais surgiam. E Natalie Wood foi uma das atrizes que encabeçou esse tempo, embora hoje ela quase não seja lembrada por isso. Em O Preço de um Prazer, por exemplo, ela é uma jovem com gravidez indesejada que procura fazer um aborto. E em Esta Mulher é Proibida, ela é uma jovem perdida e explorada pela própria mãe de forma sensual. Vários filmes, por sinal, abordavam conflitos familiares, algo com que ela se identificava. Já na comédia Bob, Carol, Ted e Alice, Natalie aparece até numa cena de troca de casal. E quando Natalie descobriu que estava ganhando menos e nem sendo tratada como Tony Curtis e Jack Lemmon em A Corrida do Século de 65, ela passou a cobrar que nos próximos filmes tudo fosse igual entre ela e seus colegas homens, do tamanho do camarim ao salário, o que lhe rendeu uma autonomia pouco vista até então para uma mulher, o que certamente causava irritação no meio, já que sem terem o que atacar, críticas da época, não raro, diminuíam as qualidades artísticas dela. Em 66, Natalie chegou a receber um prêmio de pior atriz do ano passado, deste ano e do próximo, dado pela Universidade de Harvard, e para surpresa deles, ela foi receber o prêmio pessoalmente, sendo a primeira a fazer isso, demonstrando seu espírito esportivo. Afinal, quando vieram os anos 70, ela continuou amada e aclamada, agora na televisão. Mas também foi em 70 que voltou com Robert Wagner, e eles se casaram de novo, em 72, depois que ela descobriu que seu último marido a tinha traído com uma secretária. Às vezes, é melhor ter o diabo que você conhece do que o diabo que você não conhece, disse ela sobre, e os dois pareceram felizes por quase 10 anos, até uma fatídica noite de novembro de 81. Oi, se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, a gente quer convidar vocês a conhecerem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$5 você já pode ajudar o canal, e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do Sociocrônica. Muito obrigado pela atenção, pensa aí com carinho, agora vamos continuar o vídeo. Na época, Natalie gravava uma ficção científica com Christopher Walken, e como era feriado nacional, Christopher estava na casa dela nesse dia. Mas em algum momento, Natalie decidiu pegar o barco da família e dar um pulo numa ilha próxima, onde eles gostavam de ir. Mas o resto dos amigos deles não pôde ou não quis ir junto, já que chovia muito nesse dia. Então, foram só Natalie, Christopher, Robert Wagner e o capitão que dirigia o barco. E o que aconteceu depois permanece um mistério. O que se sabe é que no dia seguinte, os três saíram e beberam bastante, e à noite, os dois homens se desentenderam, ao que Natalie teria se afastado e sumido. A atriz só seria encontrada pela manhã, ainda de pijamas, afogada. A perícia determinou morte acidental. Natalie teria tentado entrar num bote, escorregado e batido a cabeça, vindo a falecer somente com 43 anos, no dia 29 de novembro de 81. Mas por que Natalie teria tentado entrar num bote sozinha, no meio da noite, meio bêbada, se ela não sabia nadar e tinha medo de águas escuras? Bem, é por isso que sua morte virou alvo de conspirações. E tudo piorou quando o capitão do barco, em 2011, disse ter mentido para a polícia, que Robert tinha ficado com ciúmes da esposa, com Christopher Walken, e empurrado Natalie do barco e impedido que o capitão tentasse procurá-la. Até a irmã da atriz comprou essa versão e jura até hoje que Robert Wagner é o culpado. Já Christopher Walken, que estava lá, raramente se pronuncia e apenas disse que somente Natalie saberia o que aconteceu.
Afinal, é assim que funciona o mundo, em especial com mulheres, reduzindo suas histórias e pioneirismos a tragédias pessoais. Junto com James Dean e Debbie Hunter, Natalie Wood foi a última estrela da Era de Ouro contratada pelo estúdio da Warner Bros. Usada, explorada e manipulada desde criança, não é de se espantar que o mesmo tenha se passado após sua morte inesperada. Minha vida foi meio que invertida, disse ela uma vez. Eu estava trabalhando quando outras meninas estavam indo para a escola, e quando outras mulheres chegavam à idade de querer uma carreira, eu estava mais interessada em ficar em casa.